As negociações entre Grêmio e Racing para a contratação de Juan Nardoni esfriaram. Surge no horizonte do tricolor uma nova opção. A gente vai falar sobre isso e também sobre a definição de Luis Castro em relação ao meio de campo gremista. O treinador já tem uma convicção de qual vai ser o trio utilizado nos jogos de impacto. Tudo isso eu te conto depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hypa o vídeo aqui embaixo também, que é sempre importantíssimo pra gente continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube, tá? Gente, vamos começar falando sobre Juan Nardoni, a gente fez vídeo sobre isso ontem, o Grêmio tá em negociações com o Racing, mas as negociações esfriaram nesse momento. O Tricolor fez uma proposta de 6 milhões de dólares mais uma porcentagem do Aravena, o chileno não jogaria no Racing, seria apenas uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. E também essa proposta foi recusada pelo Racing e o Grêmio enviou uma nova proposta de pouco mais de 7 milhões de dólares pelo jogador. O que o Grêmio já sabe é, o Racing não deve aceitar, porque o Racing pede e já trabalhou com propostas em outras negociações na base dos 10 milhões de dólares. O que nesse momento esfria a negociação e o Grêmio também tem uma dificuldade em relação a isso, que é, o Racing não tem 100% do jogador, tem apenas 70%. O resto é do União Santa Fé, clube onde o qual o Racing comprou o atleta. Então é mais um empecilho em relação a isso, fora a vontade do Racing que o jogador permaneça por lá. Ele tem uma multa rescisória em 22 milhões de euros, que é uma multa muito alta, então isso também complica uma negociação com o Grêmio. Nesse sentido, o Tricolor deve adotar uma nova estratégia em relação a esse volante. Segue conversando e segue negociando com o Racing para não fechar essa porta no futebol sul-americano, mas o Grêmio espera o fechamento da janela na próxima segunda-feira, o fechamento da janela europeia na próxima segunda-feira, para reaquecer o mercado brasileiro. Isso serve tanto para o camisa 10 quanto para o primeiro volante que a gente falou agora. O Grêmio entende que a partir do fechamento, o mercado brasileiro vai se reaquecer com nomes de jogadores que estiveram lá na Europa, estão lá na Europa e podem mudar de mercado. Outro ponto também importante para a gente colocar aqui. Haverá investimento. O Grêmio vai pegar investidores, daqueles que estavam participando da campanha do Odorico Roman, para ajudar nestes reforços. É entendido internamente que o Grêmio necessita de reforços melhores, de reforços talvez de um nível acima do que se procurava para que o time ganhe corpo e o trabalho de Luis Castro ganhe estofo. Então por isso que o Grêmio vai usar também dinheiro de fora para conseguir essas contratações. Então a partir de segunda deve se aquecer isso. Nardoni segue nas conversas, mas deu uma esfriada a partir da pedida do Racing dentro dos bastidores, tá? Quero falar com vocês a respeito de um horizonte que o Grêmio tem também para essa posição, que é o caso do Noriega. E aqui eu já emendo no assunto seguinte, que é a convicção de Luis Castro em relação ao meio-campo. O meio-campo do Grêmio titular está definido, tá? E eu quero trabalhar isso aqui com vocês. Hoje, na entrevista coletiva, o Luis Castro deu diversas pistas de como deve trabalhar esse meio-campo e as características que ele gostaria dentro disso. O Luis Castro quer um camisa 5 que possa também ser um 8, ou seja, um camisa 5 que tenha um pouco de características de 8. E aí o Nardoni se encaixa. E também se encaixa, por exemplo, o que era o Guido Rodrigues. Mas é um camisa 5 que possa ser, às vezes, um 8. Isso ele não tem. Mas ele deixou claro de que ele quer um camisa 5. E esse camisa 5 hoje, numa frase que ele disse na resposta para o Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, é o Noriega. Ele falou que o Noriega deu uma resposta muito boa. Então o Noriega, dentro de uma leitura que eu faço da resposta do Luis Castro, é o titular dele como primeiro volante hoje depois do teste. O segundo volante é o Arthur, e ele ainda fala, o Arthur é um camisa 8 com características de 5 ou 6. Então, dentro da ideia dele de ter um 5 que parece um 8 às vezes, ele tem o Arthur, que é um 8 que às vezes parece um 5 ou um 6. Então o Arthur é o titular. E aí, a questão do camisa 10, tá? Que talvez seja a grande dúvida do torcedor. Ele falou, o meu camisa 10 não pode ser só um 10. Ele tem que também ter outras funções dentro do meio-campo. E por isso que hoje o Edenilson é o titular dele. Ele falou sobre isso, sobre o equilíbrio que o Edenilson dá para o time. Então hoje parece claro de que o time do Luis Castro tem um meio-campo composto por um primeiro volante, que me parece ser o Noriega, um segundo volante, que é o Arthur, e um terceiro homem de meio-campo, que é o Edenilson. Mas aqui eu vou colocar dois pontos importantes, tá?
Talvez hoje o que o Luiz Castro enxerga como um 5 que parece às vezes um 8 seja o Dodge. Mas, volto a colocar, ele botou muita ênfase na partida feita pelo Noriega no dia de hoje. Outro ponto importante, quando ele vai falar sobre o Monsalve, ele elogia a partida do Monsalve e fala que o Monsalve é um 10 que se parece com um 8. E essa característica é importante para ele. Então, dentro dessa ideia de meio campo dele com Noriega, Arthur e Edenilson, a gente pode ter futuramente com o Monsalve ganhando ritmo, ganhando a parte física que ainda está abaixo dos demais pela pré-temporada que ele perdeu, um meio campo com o Monsalve podendo ser essa peça. Mas aqui eu coloco uma informação que a gente conseguiu na Zona Mista e que foi confirmada também pelo Rafael Lima em uma entrevista coletiva pós-jogo. Tanto a atuação do Monsalve quanto a atuação do Noriega, elas não travam e não mexem em nada no planejamento do Grêmio para a contratação de um camisa 5 e de um camisa 10. Elas são elogiadas internamente e entende que podem ser opções muito válidas para o restante da temporada, inclusive o Noriega podendo ainda atuar como zagueiro, mas não mexe em nada no planejamento do Grêmio. O Grêmio vai contratar um camisa 5 de renome e vai contratar também um camisa 10 de hierarquia. Isso não muda, mas claro, a gente começa a ver o Luiz Castro tentando encontrar opções dentro do próprio elenco para não sofrer tanto nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, onde ele não vai ter as peças que ele solicitou, mas o entendimento dele de meio campo parece estar cada vez mais claro e a gente vai ver o meio campo titular dele já na partida de quarta-feira contra o Botafogo, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa o teu like, te inscreve, mas eu quero também o teu comentário. Como tu montaria o teu meio campo sem os reforços? E quem tu imagina que possa ser esse camisa 5 do Grêmio futuramente? Deixa aí pra mim. Beijo!